Fala meu povo, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, vamos analisar a habilidade marcial de um dos personagens mais conhecidos e mortais dos quadrinhos, então vamos ver o poder de combate do Exterminador, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Um breve aviso, é que não me foquei em uma única fase do personagem, então peguei seus feitos de forma mais geral, alguns mais antigos, outros mais atuais. Antes mesmo de ganhar seus poderes, Slade Wilson já era um soldado muito bem treinado e eficiente numa luta, se tornando o jovem mais condecorado do exército. Só que ele passou por um treinamento adicional com Adeline Kane, uma instrutora de combate que fazia parte de operações secretas e que mais tarde se tornaria a esposa do Slade. Competente como era, o Wilson completou seu treinamento cerca de 9 meses depois, com honras, e fez parte de um esquadrão de operações especiais logo em seguida. Então mesmo sem poderes o cara já era muito habilidoso. Agora depois de passar pelo experimento de super soldado, o Slade ficou ainda mais perigoso, se tornando uma verdadeira máquina de guerra. O que define o estilo de luta do Exterminador é que ele faz uso total dos seus atributos aprimorados, raramente se segura, luta para finalizar seu adversário a qualquer custo, não se importa em jogar sujo, e mistura muita técnica refinada com força bruta. Então ele não é só músculo, ele sabe quando, como, aonde e com quanta precisão acertar seus oponentes, tanto que sabe sobre pontos de pressão. Usando de furtividade, o mercenário já finalizou pelo menos 4 guardas em instantes, eles nem tiveram tempo de reagir, e o Wilson nem precisou lutar, cada ataque individual mandou cada um de base. E outro exemplo de leve, pra gente ver como o Slade é sinistro, foi a vez que ele eliminou, de acordo com sua contagem, cerca de 300 espadachins, e isso com sua mira prejudicada, porque ele estava desacostumado a ter seu olho direito restaurado. Aqui dá pra ver, o personagem usou tudo que tinha ao seu dispor, no caso suas espadas, armas de fogo e explosivos, e só sobrou um cara que ficou soterrado, todo o resto foi de arrasta pra cima. Agora em lidar contra personagens famosos, o Exterminador já venceu o Arqueiro Verde e a Canário Negro ao mesmo tempo, cada ataque seu foi bem calculado e sistemático, e o Slade conseguiu guiar a luta ao ponto de deixar o arqueiro sem flechas. Na realidade, ele deixa os heróis tão ferrados no quesito estratégia que o Exterminador controla o desfecho final, porque ele tá a um movimento de finalizar a Canário Negro e só não faz isso pelo Arqueiro Verde tentar dialogar. O herói tenta tanto impedir o pior que ele literalmente se ajoelha e implora desesperado pro Slade poupar a Canário, o que o mercenário não aceita mas considera por um momento, e diz que o arqueiro vai antes dela. Mas, para salvar o dia, a Liga da Justiça chega e impedem o pior de acontecer. O Exterminador também peitou o Capuz Vermelho, e aqui eles começaram nivelados, na verdade mesmo reconhecendo que o Vigilante é perigoso. O Slade tem momentos de vantagem, só que isso muda quando o Capuz aproveita uma brecha do Wilson e acerta 3 tiros nos ombros e joelho do mercenário, que fica derrubado e reconhece o quão preciso foram os disparos, e a luta é interrompida pela chegada da polícia. Mas o Exterminador consegue escapar, acha seu adversário no telhado de um prédio e não desiste, ele vai pra cima a todo vapor para terminar o que começaram, até serem interrompidos pelo ataque de um helicóptero. Aqui, a gente pode considerar que o Capuz manteve a vantagem, mas além deles terem sido parados 2 vezes, existe um fator mais importante. De acordo com o próprio Slade, ele estava mais fraco que o habitual porque 10 dias antes desse confronto, ele tinha sido espetado por um vilão com poderes de cobra, e o veneno desse vilão fazia isso com as pessoas, o fator de cura do Exterminador que salvou ele. Só que embora não tenha ido de base, seu corpo ainda sentia os efeitos residuais da neurotoxina. O personagem ainda lutou contra o próprio Ra's al Ghul, um dos espadachins mais experientes e bem treinados da DC, porque o Ra's al Ghul usou o Slade e a família dele nos seus planos, e o mercenário não iria deixar isso passar. Aqui foi acirrado, os dois bloqueiam um ataque do outro para acertarem o próximo, ninguém saiu ileso, só que a experiência de séculos do espadachim mais velho pesou na balança e ele conseguiu derrubar o Wilson. Mas como acontece em muitas lutas, eles foram interrompidos pelos filhos do Exterminador. Embora o Ra's al Ghul tenha tido uma clara vantagem no final e permaneceu de pé, o Slade acompanhou bem seu adversário. Além disso, o Exterminador venceu o Asa Noturna em um dos vários confrontos entre esses dois. Nessa situação, o herói tentou impedir o mercenário de finalizar uma policial, o que deu certo a troco do Vigilante levar umas boas porradas do seu inimigo, e numa hora que o Asa Noturna consegue impedir o Wilson de alcançar a policial, o Slade não deixa barato e acerta em cheio o primeiro Robin, dando um nocaute. Como o profissional insistente que é, o Exterminador não desiste do seu contrato e novamente vai atrás do seu alvo, e dessa vez o herói que sai por cima, porque ao invés de lutar ele convence o Wilson com dinheiro, pagando $30.000 ao seu inimigo para ele desistir da sua missão, o que o Slade aceita. E claro, o Exterminador saiu na mão com o Batman pelo menos em 4 ocasiões diferentes. Na primeira luta deles, os dois até que começam nivelados e acompanham os movimentos um do outro. O problema é que o Exterminador é tipo o Batman só que fisicamente aprimorado e sem medo de se soltar, então chega o momento que o mercenário toma a vantagem e dá uma verdadeira surra no herói, que fica derrubado no chão.
o morcego até se levanta e tenta ir atrás do seu inimigo, só para o Wilson dar um basta e nocautear o vigilante de vez. No segundo confronto, o Batman tenta impedir o Slade de eliminar um alvo e eles caem na porrada, e o mercenário tá sem paciência para inconvenientes, derrubando o Bruce até que rápido. Porém, como não podia deixar seus fãs na mão, o Batman volta e devolve na mesma moeda cada golpe que levou, mesmo com o Exterminador tentando resistir, e até conseguindo ganhar algum tempo com manobras rápidas. O morcego não perdoa e vai pra cima, acertando ele em cheio com seu próprio armamento, derrotando o mercenário e o prendendo em seguida. Na terceira briga deles, preciso lembrar que foi num período onde o Slade teve momentaneamente seu olho direito restaurado e estava se acostumando com isso, tanto que no meio da confusão ele diz que é péssimo lutando com 2 olhos ao invés de um só, como de costume. Porém mesmo assim, novamente os dois se igualam. O Batman ataca com mais técnica enquanto o Exterminador usa mais da praticidade e força bruta, e ninguém leva muita vantagem. O Bruce acerta um golpe só para o Wilson revidar na mesma medida e ambos ficam ferrados. O mercenário mesmo afirma em dado momento que normalmente teria acabado com o vigilante em 3 movimentos, dizendo que tá mais lento, mais fraco, só que isso não o impede de continuar sendo um oponente à altura pro morcego. E como acontece direto nos quadrinhos, os roteiristas precisam encontrar um jeito de parar a briga no meio, e a Arlequina, que estava acompanhando tudo, sai do prédio onde a luta acontece e explode a construção, deixando os dois rivais sob destroços. O Exterminador é o primeiro a se levantar e sai dali com a Arlequina para procurarem o filho do Wilson, e depois o Batman sai dos escombros. Aqui, empate por interrupção. E na última luta deles, aqui os roteiristas tiveram um pouco mais de coragem e deixaram os dois lutarem até o fim. Tanto o Bruce quanto o Slade usaram tudo o que tinham ao seu alcance, e novamente eles se mostram nivelados. O Batman e o Exterminador também ficam meio que numa guerra psicológica enquanto se espancam, porque quando Bruce fala de todos os erros que o mercenário cometeu com sua família, o Wilson lembra o herói de possíveis inseguranças dele como pai, e eles ficam atacando cada um dos seus demônios interiores, enquanto vão destruindo a Batcaverna na confusão. A batalha chega no auge quando o Batman pensa que tá levando a melhor, até o Slade discretamente acertar ele com uma lâmina, e então os dois caem nocauteados pelos golpes um do outro. Aqui, empate legítimo, eles realmente foram até aonde aguentaram. E pra fechar, tem uma situação onde o Exterminador meio que luta com a Liga da Justiça, só que é tudo uma encenação combinada entre ele e o Cyborg. Dando um contexto resumido, o que aconteceu foi que a base espacial da Liga da Justiça caiu na África, e esse evento foi manipulado pelo Leão Vermelho, um pantera negra mais maligno da DC e governante daquela região, para criar caos político e justificar ações militares, ao mesmo tempo que ele teria acesso aos segredos dos heróis. Só que além disso, um maluco aleatório obcecado pela Liga da Justiça estava criando problemas para eles, porque conseguiu obter informações dos heróis. Eles tentam resolver isso enquanto o Slade, contratado pelo Leão Vermelho para ajudar nos seus planos, percebe que o esquema do governante é grande demais e pode também afetar o Wilson. Nisso, o mercenário finaliza o fã maluco da Liga e combina com eles uma luta encenada, para despistar as forças locais e sabotar o plano do Leão Vermelho. Aqui, não vou considerar uma luta real porque desde o princípio não é um confronto sério, e pessoalmente, acho sim que o Slade pode derrotar um ou outro membro da Liga da Justiça, com algum preparo e planejamento extenso, só que não todos de uma vez, mas achei interessante mencionar. Enfim meus caros, é isso, vimos que o Exterminador é um cara extremamente difícil de peitar, e que mesmo quando os mais habilidosos lutam contra ele, ninguém sai ileso. Slade Wilson é sim pelo menos um dos 10 melhores lutadores da DC, é melhor não tentar puxar briga, e se você for o alvo dele, chore e reza. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!